A infância é um componente muito importante na formação do caráter do ser humano. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a infância não é uma simples fase das nossas vidas, uma coisa que passa, que se supera. É um mecanismo que nos ajuda na formação da estrutura da nossa personalidade. Quando a gente fala da infância, se a gente olhar para o conceito global, né, nós estamos falando de crianças e adolescentes na faixa de 0 a 18 anos. Quando a gente fala de crianças no Brasil, aí nós vamos usar a legislação brasileira, que considera infância o período que vai de 0 até 12 anos. Para que a gente tenha um desenvolvimento adequado da criança, nós precisamos então olhar para o processo da educação de valores, que aí isso vem do contexto familiar, e para isso as famílias precisam estar bem preparadas para educar uma criança. E posteriormente nós vamos falar do processo educativo que se dá no contexto da escola. Quando se fala de educação da criança no contexto escolar, né, nós começamos a observar este desenvolvimento do processo educativo no período que nós chamamos de educação infantil. A educação infantil ela vai de 0 até 6 anos. Né? Nós estamos falando de quais etapas? Da etapa da creche e da etapa da pré-escola. Então, creche que vai de 0 a 3 anos e pré-escola de 4 a 6 anos, posteriormente o ensino fundamental. A etapa de creche é aqui uma opção da família, mas se sabe que também é um direito da criança, né? E se sabe que o estímulo apropriado fará com que o desenvolvimento da criança ela ocorra de forma mais efetiva. Então, a creche é um direito da criança, é um direito e é uma opção da família também. A gente já está com as crianças a partir dos 6 anos, praticamente todas na escola, mais de 98% das crianças nessa faixa etária estão na escola, mais na educação infantil, que é antes disso, é onde o Brasil está mais atrasado nessa inclusão. Obviamente já existem, principalmente na rede particular, opções de escolas a partir de 2 anos de idade, mas o grande desafio é a rede pública oferecer creches e escolas de educação infantil para a maior parcela da população. Isso de fato ainda não acontece, é o grande desafio do nosso Ministério da Educação hoje, é incentivar as redes públicas municipais e estaduais a acolherem as crianças entre os 2 e os 6 anos de idade. Hoje, quase todas as crianças no ensino fundamental estão na escola. A família inteira ela tem que fazer o máximo de esforço possível para investir na educação dos seus filhos, né? Isso vai fazer uma diferença muito grande no futuro dessa criança que está crescendo. O Brasil, por exemplo, é um dos países do mundo onde faz mais diferença na sua renda mensal você ter um diploma de ensino superior. E isso é muito bacana, que a gente está vendo em muitas famílias, a primeira geração de muitas famílias conseguindo chegar numa universidade, mas não é fácil, a gente sabe que não é fácil, é muito difícil e precisa de um esforço da família em bancar essa educação, não digo nem em termos de mensalidade, em bancar a presença na rede pública, insistir que os filhos continuem estudando, sigam estudando durante o ensino médio, pensem, planejem em ir para o ensino superior depois do ensino médio, ou seja, tem que ter um esforço de toda a família, porque depois isso vai fazer uma diferença muito grande na vida desses cidadãos que a gente está formando hoje. Quando a gente olha para a educação infantil, né, do que nós estamos falando? Então, quando a gente fala da creche e da pré-escola, é necessário compreender que este é um período onde o processo educativo ele está muito vinculado às atividades do brincar, ou seja, a criança nesse período, ela aprende brincando, ela aprende através de atividades lúdicas. Não é um período onde a criança deve ser preparada para
a alfabetização, né? Ou seja, nesse período a criança ela vai receber estímulos para que ela esteja preparada para a próxima etapa, que será então a etapa do processo de alfabetização. O Brasil tem como meta alfabetizar as crianças até os 8 anos de idade, né? Então nós não podemos precocemente imputar para as crianças um aprendizado muito cedo, ou seja, a criança não está na creche e não está na pré-escola para aprender a calcular, para aprender a escrever, ainda é muito cedo, né? Então, o que se espera nessa etapa é que a criança receba estímulos de todas as formas, então ela vai interagir com a música, com jogos, com brincadeiras, com a arte, com os colegas, com a comunidade, desenvolvendo uma série de habilidades que prepararão esta criança para o processo curricular nas etapas posteriores. Eu sou presidente da Associação Cedro do Líbano de Proteção à Infância. Então a gente cuida de crianças de 0 a 4 anos e depois de crianças de 6 a 17 anos e 11 meses, né, jovens. E a infância, a gente sabe que é a fase mais importante da criação da criança. Então a gente tenta dar aqui todo o embasamento para a criança ter uma infância muito feliz, com muito amor e com muita dedicação. A alimentação também é uma coisa que a gente se esmera, porque como todo boa libanesa, e sendo uma instituição 100% libanesa, a gente esmera pela abundância, pela fartura, né? O Cedro começou há 70 anos atrás, as senhoras libanesas se reuniam nos jardins e tricotavam para as crianças mais carentes. Esses tricôs eram destinados para os filhos das suas funcionárias. E isso foi tomando uma proporção tão grande, enfim, foi crescendo, que eles alugaram, essas senhoras libanesas, alugaram um espaço nos jardins, que aí não couberam as crianças. Aí vieram e compraram esse terreno atual aqui, que é na Guarapiranga. O que eu sinto, né, que a infância é super importante na vida da criança e para construir o caráter da criança no futuro, é que eu vejo aqui, que a gente aqui dá noção de respeito, companheirismo, educação, o por favor, o dá licença, o muito obrigada. E isso no futuro a gente sente que vai se tornar um cidadão próprio para o mundo. E o que a gente entende também? Que esse espaço aqui, sendo tão colorido, tão lúdico, a criança consegue o que ela aprende na sala de aula empregar aqui. Então a gente não sabe se ela brinca aprendendo ou se ela aprende brincando. Eu acho que isso que a gente quer para uma criança, né? Que ela tenha uma infância feliz, alegre, sadia, para se tornar um adulto digno aí de seguir sua vida. A participação da família no contexto da escola é muito importante para o desenvolvimento da criança. Então, a família ela precisa estar no cotidiano da escola. Então, na etapa da educação infantil, é muito importante que a família esteja participando, conheça quais são as atividades pedagógicas que estão sendo realizadas, que participe de atividades das brincadeiras, de leitura, né? E para isso não é necessário grandes insumos. Por exemplo, a atividade do brincar, né? Se a família se recordar das brincadeiras antigas, não é necessário brinquedos muito sofisticados para a realização da atividade do brincar, né? Então, essas brincadeiras tradicionais, elas podem ser realizadas na própria família. Então, o pai, a mãe, lembrar quais brincadeiras eram realizadas, realizar isso com a criança, levar isso para a escola, no diálogo com o educador, né? E também participar de ações que promovam também a troca de brinquedos. Então, olha, a criança tem um brinquedo que ela não usa mais, então
Faça uma ação colaborativa, né, junto à escola. Então, arrecade brinquedos ou colete os brinquedos do seu filho ou da sua comunidade, faça uma doação para a escola para que esses brinquedos sejam utilizados nas atividades pedagógicas ou sejam compartilhados com outras crianças. O Colégio Marista Glória faz parte de uma grande rede espalhada em 82 países no Brasil inteiro. O colégio está aqui no Cambuci há 115 anos, um trabalho que vai da educação infantil ao ensino médio com uma ênfase muito grande para a solidariedade. Esta programação que nós estamos partilhando é exatamente nessa perspectiva. Os alunos olhando para fora do colégio para entenderem concretamente o mundo como ele acontece e o direito da criança brincar para nós é essencial. As nossas crianças aqui e todas as crianças. Então, Marista Glória, de fato, tem orgulho de fazer essa formação com essa perspectiva. Essa ação é uma ação que a gente desenvolve todos os anos aqui no Marista e as crianças aqui do colégio já têm um compromisso com a solidariedade. Desde pequenos a gente desenvolve esse valor neles e tudo que arrecadamos em várias campanhas que fazemos, inclusive na dos brinquedos, nós encaminhamos para algumas casas que são nossas parceiras. Então eles têm o cuidado, inclusive, de melhorar o brinquedo usado para que ele possa ser entregue futuramente pelo Glória para as casas que são nossas parceiras. A gente tem um público doador, digamos assim, de educação infantil à 3ª série do ensino médio. É evidente que os adolescentes, os mais velhos, eles não têm um brinquedo para doar às vezes, porque já passaram da fase de ter o seu brinquedo. Mas, às vezes eles se juntam, 2, 3, compram alguma coisa para que possa ser doado e a nossa grande entrega vem realmente da parte da educação infantil e do fundamental até o 6º, 7º ano, quando eles estão se livrando um pouco da questão da infância e aí eles começam a doar muito mais. A pastoral é quem nos incentiva com a questão da Rede Marista de Solidariedade e todos os nossos colaboradores, eles têm essa questão de desenvolver e agir todos os valores que são trabalhados dentro da filosofia marista. É um trabalho muito bonito, é um trabalho onde a gente vê uma diferença em quem doa e, lógico, um sorriso de quem recebe. A gente está doando brinquedos para as crianças que não têm. E a gente fez isso para deixá-las felizes, porque tem crianças que não têm condição de ter os brinquedos que a gente tem. A gente viu lá em casa os brinquedos que a gente usa, que a gente vê se as crianças podem gostar, os brinquedos que a gente gosta também, ou que a gente não gosta mais, e outras crianças também podem gostar. A gente trouxe para cá, a gente colocou lá tudo junto e hoje a gente está embalando os brinquedos para dar para as crianças que precisam. Eu sinto que é uma coisa boa que essas pessoas que não têm brinquedo podem gostar dos brinquedos que algumas pessoas têm e a gente também não usa. Tem algumas pessoas que não usam esses brinquedos, então dividir é a melhor coisa para se fazer para ninguém ficar sem nada. Acho
que ser criança é uma coisa maravilhosa, né? É uma fase onde as descobertas ocorrem, né? Agora, hoje em dia, ser criança nas grandes cidades é difícil, né? Porque os espaços para a recreação, eles são muito limitados, né? O cenário da violência que se coloca atualmente, é necessário que haja toda a atenção e todo o cuidado por parte da família, por parte dos educadores, por parte da comunidade. Cuidar do desenvolvimento das crianças é dever de toda a sociedade brasileira, né? E cada um precisa fazer o seu papel e o seu papel bem feito, né? Então, educar a criança com carinho, ter atenção, assegurar uma alimentação saudável para as crianças, estar atento à proteção dessas crianças, quer seja no contexto doméstico, quer seja fora desse contexto, né? Então, é necessário atenção em tempo integral para que a criança tenha um desenvolvimento como todos nós esperamos. O que nós fazemos na infância afeta completamente quem seremos quando nos tornarmos adultos. Por isso, é tão importante a gente dar atenção e cuidar bastante desse período tão importante na vida dos nossos filhos.